안녕하세요. Aqui é o Elias do blog Coreano Passo a Passo e essa é a 12ª videoaula, equivalente à lição 21 do nosso blog, onde veremos a estrutura koshpta, que equivale ao nosso verbo querer. A partir dessa lição, começaremos a aprender como utilizar estruturas prontas da língua coreana, ou seja, aprenderemos algumas fórmulas que seguem regras rígidas e servem para expressar alguns conceitos que em nossa língua são elaborados de outras maneiras. O coreano é bastante rico nesse tipo de estrutura, por isso, devemos estudar cuidadosamente para entender como elas funcionam. Koshpoyo, eu quero. A estrutura koshpoyo expressa sua vontade de querer fazer alguma coisa, por isso deve vir sempre acompanhada da raiz de um verbo. Bem, a estrutura koshpoyo é composta por dois elementos. O sufixo ko, que sufixamos à raiz de um verbo, sempre um verbo de ação, e o verbo shipta, que equivale ao nosso verbo querer, porém é apenas utilizado com verbos de ação, quando você quer expressar que quer fazer alguma coisa. Vamos de vocabulário. Repitam, por favor. Podar, podar, mokta, mokta, kada, kada. Como vocês podem ver, os verbos no infinitivo em coreano, eles terminam em ta, e a raiz é tudo que vem antes desse ta. Por exemplo, temos o verbo podar, que significa ver. Se nós quisermos dizer eu quero ver, então nós retiramos o ta e acrescentamos koshpoyo e formamos pogoshpoyo, eu quero ver. A mesma coisa com o verbo mokta, podemos transformar em mokoshpoyo, eu quero comer. Ou com o verbo kada, podemos transformar em kagoshpoyo, eu quero ir. Repitam o vocabulário. Yonghwa, Yonghwa, Pap, Pap, Konone, Konone. A palavra konone é composta de dois elementos. A palavra konwon, que significa parque, e que é um sufixo da língua coreana, que anexamos às palavras que indicam nome de lugares e equivale à nossa preposição para em português. Então a palavra konwon significa parque. Quando sufixamos temos konone e temos para o parque em português. Vejamos algumas frases para praticar. 저는 영화를 보고 싶어요. Eu quero ver um filme. 저는 영화를 보고 싶어요. 저는 영화를 보고 싶어요. Bem, na frase 저는 영화를 보고 싶어요, nós começamos com o pronome 저, acompanhado da partícula de tópico 는, então temos 저는. 영화를, 영화를 é marcado pela partícula de objeto 를, ou seja, queremos fazer algo com este 영화, com este filme. E o que é que queremos fazer com 영화? 보고 싶어요. Eu quero ver. 보고 싶어요. Então, 보고 싶어요 é composto do verbo de ação podar, que significa ver, mais a estrutura koshpoyo, que indica que você quer fazer alguma coisa. Então, 보고 싶어요, eu quero ver. Então temos 저는 영화를 보고 싶어요. Eu quero ver um filme. A próxima frase é 너는 밥 먹고 싶어? Você quer comer arroz? 나는 밥 먹고 싶어? Você quer comer arroz? 나는 밥 먹고 싶어? Bem, vocês podem observar aqui que 싶어요 teve sua forma alterada para 싶어. Isso porque retiramos a terminação yo, que indica o polido informal. E logo dá para se entender que estamos falando uma linguagem informal porque utilizamos o nó, que é um pronome informal da língua coreana, utilizado apenas para amigos muito próximos. Ou seja, não podemos utilizar nó, que significa você, para pessoas desconhecidas ou pessoas de um nível hierárquico superior ao nosso. 나는 밥 먹고 싶어? Você quer comer arroz? A próxima frase. 저희는 공원에 가고 싶어요. Nós queremos ir para o parque. 저희는 공원에 가고 싶어요. 저희는 공원에 가고 싶어요. Nós queremos ir para o parque. Bem, nessa frase vocês podem observar como funciona a partícula que indica direção para algum lugar. Então, 공원에 para o parque. 저희는, nós, enquanto a nós, 저희는 공원에 가고 싶어요. Enquanto nós, falando de nós queremos ir para o parque. Queremos ir, 가고 싶어요.
Ou seja, temos o verbo kada, que significa ir, transformado na estrutura, transformado isso dentro da estrutura 고싶어요, que fica 가고 싶어요. Queremos ir. Bem, como vocês podem observar na frase acima, a terminação yo, que indica o grau polido informal, não é utilizado com o pronome informal no, como eu disse anteriormente. A estrutura 고싶어요 só pode ser utilizada quando você está se referindo a uma vontade sua ou falando, questionando sobre a vontade da pessoa com quem você está falando. Ou seja, você só pode utilizar 고싶어요 quando você quer dizer que quer fazer algo ou quando você pergunta a outra pessoa se ela quer fazer algo. Se você quiser dizer que uma terceira pessoa quer fazer algo, a estrutura 고싶어요 muda para 고싶어해요. Ou seja, nesse caso entra o verbo 하다, ele é anexado ao verbo 싶다 e se transforma em 싶어해요. 고싶어해요 pode ser traduzido como ele quer, ela quer, eles querem. A estrutura 고싶어해요 é sempre utilizada quando nos referimos à vontade de uma terceira pessoa de fazer alguma coisa. Vamos entender melhor o seu uso na prática. Bem, aqui temos alguns verbos. 마시다, 쓰다, 노래하다. O verbo 노래하다 é composto da palavra 노래, que significa música, canção, mais o verbo 하다, que significa fazer. Então temos 노래하다. Bem, os verbos 마시다, 쓰다, 노래하다, se eu quiser dizer eu quero beber, eu digo 마시고 싶어요. Mas se eu quiser dizer ele quer beber, então transformamos o 싶어요 em 싶어해요 e temos 마시고 싶어해요. 쓰다, escrever. Se eu quiser dizer eu quero escrever, então eu digo 쓰고 싶어요. Mas se eu quiser dizer ele quer escrever, transformamos em 쓰고 싶어해요. E da mesma forma, 노래하고 싶어요 se transforma em 노래하고 싶어해요. Continuando com o vocabulário, 주스, 편지, 음악, 친구, 네. O pronome possessivo né é um pronome formal e você só pode utilizar com amigos. Bem, vamos para algumas frases. 그 남자가 이 주스를 마시고 싶어 해요. Ele quer beber este suco. 그 남자가 이 주스를 마시고 싶어 해요. Bem, aqui temos na tradução a palavra ele, o pronome ele, que em coreano, na verdade, ao pé da letra, é knamja, que significa este homem, já que eles não têm pronomes de terceira pessoa, então eles usam de outras palavras para dar essa ideia. knamja가 이 주스를 마시고 싶어 해요. Uma próxima frase. 저분은 편지를 쓰고 싶어 해요. Aquela pessoa quer escrever uma carta. 저분은 편지를 쓰고 싶어 해요. Bem, 저분, aquela pessoa, é um pronome bastante formal, ou seja, você utiliza quando está falando com uma pessoa que está próxima de você sobre uma outra pessoa, porém, você precisa mostrar respeito, você precisa mostrar para a pessoa que você está falando que você tem um respeito pela outra pessoa, ou que talvez aquela outra pessoa seja alguém estimado para a pessoa com quem você está falando. Então você precisa tratar essa terceira pessoa com 저분 e não como knamja, que já pode soar um pouco rude. Bem, na próxima frase temos 내 친구가 음악을 노래하고 싶어 해. Meu amigo quer cantar essa música. Temos a versão informal do 싶어 해요, que é 싶어 해. Essa frase ela já começou informal, 내 친구, ou seja, meu amigo. Isso dá a entender que ela está em um contexto informal, porque você está falando sobre seu amigo, porém, dar a entender que você está no ambiente informal e falando com um outro amigo, porque você usou o pronome possessivo 네, que só é usado para pessoas que você tem intimidade, ou seja, 내 친구가 음악을 노래하고 싶어 해. Então, como você está falando com outro amigo sobre um terceiro amigo, um segundo amigo, no caso, vocês precisam conjugar da maneira informal, ou seja, 싶어 해요 se transforma em 싶어 해. Considerando que o infinitivo das estruturas estudadas na lição de hoje são respectivamente 싶어 싶다 e 싶어 하다, logo podemos utilizá-las nos tempos passados e futuro da mesma forma como se faz com qualquer verbo. Então temos as frases 나 학교에 가고 싶어서, eu queria ir para a escola.
나 학교에 가고 싶어서. Bem, em primeiro lugar nós temos o pronome na, que significa eu, porém é um pronome informal, você só pode utilizar com seus amigos. 학교에, temos a palavra escola, 학교, mas o sufixo que indica direção é 학교에, para a escola. 나 학교에 가고 싶어서. Esse o só indica passado, então ele foi sufixado à estrutura ko 싶어 e se transformou em ko 싶어서, eu queria. 나 학교에 가고 싶어서, eu queria ir para a escola. Na próxima frase temos 저 사람들이 영화를 보고 싶어 할 거예요. Eles vão querer assistir ao filme. 저 사람들이 영화를 보고 싶어 할 거예요. 저 사람들이, ao pé da letra, significa aquelas pessoas, porém não é tão formal quanto 저분들이. Ou seja, você pode estar falando isso para um amigo seu sobre aquelas outras pessoas que não são tão importantes para vocês dois. Ou talvez seja importante para vocês dois, mas como você é muito íntimo do seu amigo, não precisa aumentar tanto o nível de formalidade, usar palavras tão formais na conversa. Então temos a frase 저 사람들이 영화를 보고 싶어 할 거예요. A terminação 을 거예요, que indica o futuro de um verbo, foi sufixada à estrutura 보고 싶다 e transformou em 보고 싶어 할 거예요. Essa estrutura foi anexada à raiz do verbo podar, que significa ver. Então temos 보고 싶어 할 거예요. Vão querer assistir. 보고 싶어 할 거예요. 저 사람들이 영화를 보고 싶어 할 거예요. Como vocês podem observar nas frases acima, as raízes dos verbos principais permanecem inalteradas e apenas os verbos 싶다 e 싶어하다 são conjugados. Ou seja, na primeira frase, 나 학교에 가고 싶어서, K não teve alteração. E na segunda frase, 저 사람들이 영화를 보고 싶어 할 거예요, 보다 também não teve nenhuma alteração. Até agora vimos como expressar a vontade de fazer algo em coreano. Porém, se queremos expressar simplesmente o desejo sobre alguma coisa, assim como em português, eles há um outro verbo que equivale aos nossos verbos desejar ou até mesmo querer. A estrutura koshpta é utilizada apenas para expressar que você quer realizar uma ação. Já o verbo wonhada significa que você quer algo material, que você quer alguma coisa. Por exemplo, aqui no vocabulário temos computer, computador, e television, televisão. Então você só precisa usar a partícula de objeto com essas palavras que vocês querem e conjugar o verbo wonhada para você expressar que querem essas coisas. Então temos na primeira frase 우리는 컴퓨터를 원해요. Nós queremos um computador. 우리는, nós. 우리 é a versão informal de 저희 e significa nós, utilizado com amigos. 우리는 ou pessoas mais próximas que pessoas não tão próximas, mas que também não exigem um grau muito elevado de formalidade. Talvez se você usar 저희 pode soar um pouco estranho, apesar de você terminação yo. Por exemplo, um colega de trabalho, você ainda não se sente tão à vontade para tirar o yo, mas também não se sente não quer criar um abismo entre vocês dois, ao invés de utilizar 저희, você prefere utilizar 우리. Então temos 우리는 컴퓨터를 원해요. Nós queremos um computador. A próxima frase, 이 여자가 텔레비전을 원해요. Ela quer uma televisão. Aqui o pronome ela foi traduzida em coreano, a palavra 이 여자 em coreano foi traduzido como ela. 이 여자 ao pé da letra significa esta mulher. Então, 이 여자가 텔레비전을 원해요. Ela quer uma televisão. Para encerrar, vamos ver um diálogo. Para entender esse diálogo melhor, temos aqui um vocabulário. Repitam, por favor. 뭐, 하지만, 하다, 없다. 여행하다. O verbo 여행하다 é composto de duas partes. A palavra 여행, que significa viagem, e mais 하다, 여행하다. 돈, 집에. Aqui, nessa expressão 집에, temos mais uma vez o sufixo é, que foi adicionado à palavra 집, que significa casa, para indicar direção. Então, 집에, para casa. 아니면, 네. Vamos para o diálogo. 뭐 하고 싶어요? 저는 텔레비전을 보고 싶어요. 하지만 텔레비전이 없어요. 텔레비전을 원해요. 뭐 하고 싶어요? 저는 여행하고 싶어요. 하지만 돈이 없어요.
돈을 원해요. 저 사람들은 뭐 하고 싶어 해요? 집에 가고 싶어 해요? 아니면 밥 먹고 싶어 해요? 네. Bem, eu acho que esse diálogo não foi tão difícil, vocês conseguiram acompanhar direitinho com o vocabulário, mas vamos quebrar ele em partes, tudo bem? A pessoa A diz, 뭐 하고 싶어요? O que você quer fazer? A pessoa B responde, 저는 텔레비전을 보고 싶어요. Eu quero assistir televisão. 저는 텔레비전을 보고 싶어요. 하지만 텔레비전이 없어요. Mas eu não tenho televisão. Aqui vocês podem observar que a palavra television recebeu a partícula de sujeito i, porque o verbo optar pede esta partícula. Aí você se pergunta, mas em português eu tenho uma casa, casa não seria o objeto? A questão é que o verbo optar em coreano não significa exatamente não ter, ele é mais próximo do nosso verbo não haver em português, ou seja, não há uma casa ou a casa não existe, ou seja, a casa que é o sujeito da frase. A mesma coisa em coreano, television이 없어요. Não há uma televisão ou a televisão não existe. 하지만 television이 없어요. 텔레비전을 원해요. Eu quero uma televisão. 뭐 하고 싶어요? O que você quer fazer? Então a pessoa responde, 저는 여행하고 싶어요. Eu quero viajar. 하지만 돈이 없어요. Mas eu não tenho dinheiro. Mais uma vez, vocês podem ver a palavra 돈, que significa dinheiro, acompanhada da partícula de sujeito i. 돈이 없어요. 돈을 원해요. Eu quero dinheiro. 저 사람들은 뭐 하고 싶어 해요? O que eles querem fazer? Aqui vocês veem que o verbo, a estrutura koshpta se transformou em koshporradá, já que ele está falando de outras pessoas. Tanto que a pessoa ele indica pela expressão 저 사람들, eles, aquelas pessoas. 저 사람들은 뭐 하고 싶어 해요? O que aquelas pessoas querem fazer? O que eles querem fazer? Então a pessoa B responde, 집에 가고 싶어 해요? 아니면 밥 먹고 싶어 해요? Eles querem ir para casa, se não, eles querem comer. 집에 가고 싶어 해요? 아니면 밥 먹고 싶어 해요? Mais uma vez, a pessoa B, como está falando de outras pessoas, também utiliza a estrutura koshporradá ao invés de koshpta. E a pessoa A concorda. Bem, então, por hoje é só, pessoal. Vejo vocês, falo com vocês na próxima videoaula. Annyeong!